Muito bem, o quinto vídeo desta série. Eu sou o Bispo JR, muito obrigado por você estar comigo aqui até agora, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha nos outros temas aí que falamos dentro desse assunto de escândalos na palavra. O que você acha? O que você pensa? Em nome de Jesus. E nós vamos aprender e crescer juntos na presença do Senhor. E eu quero falar com você no tema de hoje sobre Jesus, escândalo para os judeus. Veja comigo, 1 Coríntios 1, versículo 18, escute. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja, portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, escute, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Jesus foi escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, então, está falando aqui sobre o poder e a autoridade da cruz. A cruz é loucura para aqueles que se perdem. É loucura acreditar que aquele homem crucificado, morto entre salteadores e bandidos, rejeitado por sua própria nação, ou por sua própria cultura, ou por sua própria religião, a lei de Moisés, rejeitado por eles mesmos, perseguido, entregue, crucificado. Não vamos nem discutir se o julgamento foi fraudulento ou não, um discípulo que o traiu, enfim. Para aquilo, para os gentios, para os gregos, era loucura acreditar que o fraco poderia ser o forte, ou que o morto poderia gerar alguma coisa. Para o judeu, mais ainda, loucura e escândalo total, escândalo total. Escândalo para o judeu. Por quê? Porque Jesus tocou e falou no templo, porque Jesus tocou e falou sobre a vida e sobre a morte. Você, parênteses à parte, deve se lembrar que o saduceu, nos dias de Jesus, controlavam o templo, as ofertas, dominavam todo o recurso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, uma outra vertente e linhagem da interpretação da lei de Moisés, acreditavam na ressurreição. Onde Jesus foi tocado? No templo, na grandeza e na santidade e na consagração do templo, que já havia sido profanado, porque os sacrifícios eram profanados, porque os sacerdotes e sumos sacerdotes não eram mais estabelecidos pela linhagem familiar e da sucessão da linhagem de Levi, mas sim eram colocados por cargos e conchavos e politicagem humana. Jesus vai tocar exatamente nisso, colocar a mão num vespeiro desse, falar sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o templo. Destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Acharam que Jesus estava falando do templo de Herodes, que demorou 46 anos para ser reconstruído e ampliado. Jesus estava falando do corpo da sua própria vida. Tocar na lei de Moisés. Por isso que Jesus é escândalo para os judeus. Vai comer no sábado? Vai curar no sábado? Vai trabalhar no sábado? Vai comer sem lavar as mãos? Vai curar no sábado? Jesus foi escândalo para os judeus e loucura a pregação da cruz para os gregos e para os gentios. O apóstolo Paulo embasa isso de maneira tremenda. Ele diz que sobre a cruz, no versículo 22, estou em 1 Coríntios 1, 22, tanto os judeus pedem sinais, eles queriam sinais, porque o cego enxergar de nascença, o paralítico, o leproso, tudo aquilo era sinal que só o Messias podia fazer. Não lhes bastavam, por quê? Porque a dureza do seu coração e a sua religião do templo e da lei os tornou de uma maneira tão incrustados em sua ignorância, que não podiam de maneira alguma conceber que o filho de José e Maria, filho de carpinteiro, de Nazaré,
pudesse ser então o eleito, o escolhido das nações, mas aprove a Deus confundir a sabedoria dos sábios e introduziu no mundo, no ventre da virgem, o seu próprio filho. Esse sim abandonou completamente a sua glória. Vai dizer 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós, por intermédio da sua pobreza, nos tornássemos ricos, ricos da sua glória, da virtude da salvação, compartilhássemos da grandeza da glória que ele deixou nos céus, na terra, em vida, e quanto mais então, quando ele vier, para ressuscitar primeiro os mortos e depois arrebatar a sua igreja. Jesus é escândalo para os judeus. E sabe por que Jesus escandalizou os judeus? Porque tocou nas bases da sua religião, tocou nas bases da sua fé, tocou nas bases da sua tradicionalidade. Sabe, queridos, isso é um segredo tremendo, tremendo, tremendo. Jesus caminhou com pecadores, esteve na casa de publicanos, imagine. A mulher prostituta de João capítulo 8 esteve com o Senhor Jesus. Ele esteve na casa de Zaqueu, o publicano. Como é que esse anda com pecadores e dá ouvidos a meretrizes e publicanos? Então era um escândalo muito, muito, muito impossível para que eles ouvissem naqueles dias. E eu quero te dizer, um fator e um princípio tremendo da presença de Deus é que muitas pessoas acabam tropeçando porque elas não compreendem a grandeza e a liberdade daquilo que Deus faz e daquilo que Ele representa. E estes dias são dias onde o Senhor e o Espírito do Senhor, Ele tem começado já, edificado e levantar estas pessoas ao redor do mundo, nos 4 continentes, em todos os países. E Ele vai levantar pessoas que vão falar da parte de Deus, da boca de Deus e da vontade de Deus, aquilo que vai ser escândalo para muita gente. Sabe por quê? Porque vai tocar no templo, porque vai tocar na religião e na lei, porque vai fazer caminhar os coxos e vai ressuscitar os mortos, porque vai fazer caminhar os paralíticos e vai abrir a vista dos cegos. E aqueles que vão olhar e dizer, isso não pode ser de Deus, e vai aparecer gente dizendo, é Beelzebu, como também diziam os fariseus e anciãos naqueles dias, nos dias de Jesus. Eu acho muito sábia a expressão de um pastor recente, me fugiu agora o nome, depois eu vejo. Quando questionado sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo com Espírito e com fogo, que a palavra diz, né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tem algum vídeo aí no canal falando sobre esse testemunho, comecei a orar em línguas, eu não sabia o que era aquilo, não tinha ninguém, eu estava sozinho orando, enfim. Mas o batismo com fogo, ele desperta de uma maneira tão tremenda o coração de pessoas, para que elas realmente não tenham nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de receio, sejam a boca de Deus na terra. E muitos vão se escandalizar, porque eles são como um prego fincado na areia, em sua fé, que só dá pincelada na sua alma, mas não aprofunda. Pastores de si mesmos, na denúncia do profeta Isaías, ele disse, pastores que não curam definitivamente o povo. Mas o Senhor vai levantar uma boca e uma autoridade profética que vai trazer escândalo a muitos e muitos lugares, a muitos e muitas pátrias e muitas nações. E Ele vai fazer isso, concordando com a palavra desse pastor, com o batismo de fogo, porque o Senhor faz aos seus anjos ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Talvez você concorde com isso, talvez não. Eu sei que muitos dos sábios e teólogos, eles explicam essa palavra do batismo do Espírito Santo e com fogo como se fosse a condenação. Mas bem que não concordo com isso, sabe? Eu entendo que o fogo é condenação, mas ali eu creio que Jesus está falando sobre outro assunto e sobre um outro grupo de pessoas. Pessoas salvas, pessoas alcançadas, pessoas tementes a Deus e pessoas, servos e servas de Deus, ministros e ministras, pessoas comuns que ninguém jamais imaginou, cheias do Espírito Santo e que vão se levantar falando e declarando e pregando com poder. E uma obra de ressurreição o Senhor vai fazer, mas sabe como isso? Escandalizando muita gente que tem uma fé muito superficial em valores e preceitos de homens. Escute, e vão se escandalizar, porque sua fé está detida
em necessidades, em barganhas e trocas com Deus. Mas Deus, Ele quer a sua alma, a sua vida, o seu coração. E o bem maior que temos em sua presença é a salvação e a obra que Ele tem para realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar por mim e por você, para que o Senhor tenha misericórdia e quando Ele mover coisas tremendas, nós possamos discernir a ação do Espírito Santo de Deus e nesse discernimento possamos estar engajados com a grandeza do que Ele quer realizar nestes dias. Ao invés de estarmos escandalizados, nós realmente sejamos aqueles que vão ter a visão e a revelação da palavra. O Senhor vai conturbar as grandes religiões do mundo, vai confundir as grandes capacitações e engenhosidades teológicas, para colocar na boca e no coração simples e humilde a grandeza de uma revolução. Não sem perseguição, não sem provação, não sem escândalo. Nestes dias, em nome de Jesus, não escândalo daqueles que fazem tropeçar uns ou outros, mas escândalos que vêm da presença de Deus por a palavra da ousadia, da intrepidez e da autoridade, mas que será pedra de tropeço, escandalon. Escândalo significa escandalon do grego, fazer tropeçar, mas porque o alerta soou, o sinal foi dado e não aceitaram, amaram mais a criatura do que o Criador. Esse é um tempo de uma exortação e de um alerta muito, muito especial de Deus. Estamos agora aqui, passando um pouco do meio do ano de 2020, no meio dessa pandemia. Mas Deus é Deus para confirmar a sua obra e a sua palavra. E quero fazer minhas as palavras do Senhor, do Espírito do Senhor, ao profeta Jeremias, no capítulo 1, quando o Senhor o comissiona e quando o Senhor o levanta. Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E se o Senhor te levantar com o batismo do Espírito Santo e do fogo, se levante, meu irmão e minha irmã, e não temas, porque o Senhor é contigo para te livrar. E depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras e te constituo sobre nações, sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares, em nome de Jesus. Se fizer sentido para você, receba, fica com Deus, estamos orando, ore também por nós, em nome de Jesus.